A todos vamos endereçar os melhores votos de cordiais saudações. Chegamos para um programa que lhe vai garantir as condições de compreender o desempenho da nossa polícia em busca de um trabalho mais eficaz ao nível daquilo que é a garantia das condições de segurança e da convivência pacífica entre a comunidade. Ora, segurança pública, um espaço novo na televisão pública de Angola. A ação da polícia é o motivo desta edição de hoje. Vamos ter aqui convidados que nos vão ajudar a compreender estes fenómenos, muitos dos quais captados pela nossa Câmara. Do meu lado esquerdo está o Dr. Itiandro Slovant. Bem-vindo. Obrigado. Temos também o Dr. Rui Capes, é médico, especialista em medicina do trabalho, e o Dr. Pedro de Castro Maria, sociólogo. Para já, obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigado. Ora, esta primeira edição do programa Segurança Pública tem como o centro das atenções a condução ilegal, a questão da condução sob efeito de álcool. Nós fomos ver muitos acontecimentos ao nível de uma das avenidas da cidade capital muito movimentadas. A Operação Final de Semana Sem Álcool é o nome do trabalho realizado pela polícia para contrapor aquilo que é o crime nas estradas da capital. Veja a seguir. É na Avenida Murtala Mohamed onde foi montada a operação. O objetivo é claro: Só para a senhora. fiscalizar o cumprimento da lei que proíbe a condução sob o efeito de bebidas alcoólicas ou outras drogas. Só para. Vamos testar o senhor. O agente dá ordem de paragem a um táxi. Desliga apenas a viatura, desce da viatura. A primeira pergunta do comandante está prestes a revelar uma verdade assustadora. O senhor consumiu alguma bebida alcoólica? Não? Vamos lhe fazer um teste. O profissional do volante esconde o rosto, Não temos iluminação. mas quem não esconde nada é o alcoolímetro, o aparelho que mede a quantidade de gramas de álcool por cada litro de sangue. Ei! Ei! 1.9. Alguém que está a fazer serviço de táxi vai transportar passageiros. Está com 1.9. O número 2 do artigo 80 do Código de Estrada determina que se considera estar alcoolizado o condutor que apresenta uma taxa de álcool no sangue superior a 0,6 gramas por litro. Mais um condutor recebe ordem de paragem. Para este carro, para. Manda, tira este carro daí, tira. Mas o homem do volante parece não estar disponível para encostar o carro na faixa de segurança criada pela polícia. Põe o carro aqui. Está bem aí, está bem aí, está bem aí, para! Ok? O jovem motorista nega-se a entregar a sua identificação. Aqui é a polícia, está bem? Seus documentos. Alega ser filho de um secretário de Estado e que tem o direito de não ser filmado. Vou lhe deter por desobediência. Sim. Eu não quero ser filmado, você vai me deter por desobediência? Vou lhe deter por desobediência. Nós estamos a falar o senhor para dar os seus documentos. É a última vez que eu vou lhe pedir. Está bem? Boa noite, senhor polícia. Estou a falar com o condutor. Ele não está sendo... Estou a falar com o condutor. Estou a falar com o doutor. São direitos, são meus direitos. Senhora. Meu pai é secretário de Estado, o senhor está me tratando assim. E? Meus direitos estão me tratando assim. O seu pai é secretário de Estado. Ainda por cima, tá bem. E o meu senhor é diretor nacional. Eu sei muito bem os meus direitos. Senhor, Tá bem. dê-me os seus documentos. Os documentos aparecem, mas nesta operação a passagem pelo exame do alcoolímetro também é incontornável. O oficial da polícia mostra paciência, mas o condutor
de propósito, sopra o alcoolímetro com pouca força e o aparelho não registra nada. O senhor não quer, o senhor está a brincar conosco, vamos lhe deter por desobediência, já lhe disse isso. O que obriga a repetição do processo, mas desta vez fora do veículo. O teste revela uma baixa quantidade de álcool no sangue. O seu consumo não ultrapassou o limite determinado por lei. Mas afinal, se o jovem tinha todos os documentos e não tinha consumido bebida alcoólica por excesso, por que criou tanta dificuldade ao trabalho do oficial da polícia? Meu pai, secretário de Estado, o senhor está me tratando assim. Doutor, o senhor é médico especializado em medicina do trabalho. Os limites para a alcoolemia no sangue. Quantas bebidas é que, no fundo, a pessoa pode ingerir, por assim dizer, para, digamos, poder estar dentro da margem dos 0,6 gramas decilitro de álcool no sangue? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, determina como uma dose de álcool o equivalente a 14 gramas de etanol. Nós encontramos isso numa quantidade de cerveja equivalente mais ou menos a 350 mililitros de cerveja, ou uma taça de vinho, mais ou menos 140, 150, metade da quantidade da cerveja, ou uma bebida destilada que é por aí 40 mililitros de bebidas destiladas. Isto é uma dose equivalente a 14 gramas de álcool. A nossa alcoolemia, a nossa taxa de etanol no sangue já é capaz, com uma única dose, atingir cerca de 0,1, 0,2 gramas de álcool por litro de sangue. Ou seja, cerca de 3, 4 doses, ou um pouco menos do que isso, nós já atingimos o limite portanto, tipificado pela lei. Doutor Etiandro, jurista, estamos aqui perante um crime rodoviário. Aliás, temos aqui um profissional que, pronto, faz do volante o seu instrumento de trabalho. Qual é a avaliação, qual é o enquadramento jurídico que se pode fazer? Este facto que foi agora apresentado para um caso como este é suscetível de abrir um processo disciplinar que leva claramente ao despedimento. Isto é um facto passível de despedimento à luz da Lei Geral do Trabalho pela gravidade que é o facto do motorista estar com um nível de alcoolemia superior ao legalmente permitido. O direito à imagem entra aqui em causa quando estamos perante um espaço público com a polícia em ação? De facto, há aqui dois direitos que conflituam. Nós temos a liberdade à informação, não é? Que está exercida, no caso, pela televisão, e, por outro lado, o direito à imagem das pessoas que estejam na via pública. E, de facto, é uma área de conflitos entre os direitos e que deve ser resolvidos fazendo ponderações sobre quais os bens jurídicos a proteger. Nós temos várias dimensões da nossa imagem. Temos, por um lado, aquela chamada dimensão a nível da dimensão pública da imagem, em que colocam-se pessoas que sejam figuras públicas e atuações que nós tenhamos em lugares públicos. Temos, por outro lado, as dimensões mais privadas e a reserva da vida privada. Agora, num caso como este, de facto, a lei não dá uma resposta concreta sobre se pode ou não filmar, mas tendo atenção àquilo que prevê a Constituição e, por outro lado, o artigo 70 e 79 do Código Civil, que referem a um princípio que é o seguinte: por um lado, as pessoas, o princípio geral do Código Civil, há uma tutela do direito à imagem, mas depois há a exceção, uma das exceções, que é o caso de a pessoa estar ou ser uma pessoa notoriamente conhecida ou quando esteja num lugar público. Nesses casos tem-se permitido que haja uma violação do direito, uma limitação do direito à imagem, tendo atenção a outros bens fundamentais, como o próprio direito à liberdade de informação. Agora,
O Código Civil, por exemplo, estabelece também aqui uma terceira limitação a esta permissão, que é que nos casos em que a filmagem seja tentória da honra, do bom nome das pessoas, então não deverá violar-se a imagem. Pelo que o aconselhável nestes casos é não mostrar o rosto dos indivíduos que estejam a ser autuados, porque por uma razão ou por outra é sempre a sua honra, o seu bom nome fica sempre afetada, porque as pessoas hão de saber que o fulano tal concreto, se a imagem estiver demonstrada, vai ser identificada a pessoa, esteve a conduzir embriagado, por exemplo. O procedimento da televisão pública foi correto. Foi correto. Dr. Pedro de Castro Maria, vimos numa das reportagens que nós passamos o comportamento, a conduta de um filho que é claramente o exemplo do que não deve ser seguido. Do ponto de vista sociológico, que enquadramento é que nós podemos daqui tirar? Quando um jovem evoca o facto de ser filho de alguém que detém um cargo público ou um decisor público, o faz na perspectiva de uma certa cultura de impunidade que está na consciência de muitos nossos co-cidadãos. Infelizmente, o país viveu momentos menos bons, que desestruturou as famílias, não é? Porque muitos desses jovens trazem essa mensagem por vezes do próprio seio familiar. É claro que, felizmente, para o caso dessa matéria, a polícia não se deixou intimidar por esse facto. Esses corpos especiais, como a polícia, estão aí para ajudar, não é, nos mecanismos de controle social para que a convivência entre nós seja possível. Muito bem, doutor, muito obrigado. Já voltamos à conversa. Há, entretanto, 24 anos de prisão maior é a pena decretada pelo Tribunal Provincial de Luanda contra o homem que matou a sua vizinha. Esta é uma matéria para conferir mais lá para a frente. Por agora, vamos avançar para o momento reservado. A expressão "se conduzir não beba" e "se beber não conduza" está patente em quase todas as campanhas de promoção da segurança rodoviária no país, porque o álcool e o volante são uma combinação fatal. Apesar das campanhas de sensibilização, houve um aumento de acidentes. Só em 2014, de janeiro a outubro, a Direção Nacional de Viação e Trânsito registrou mais de 15 mil acidentes no país que causaram a morte a 3.783 pessoas. Mais de 2 mil ficaram feridas, muitas delas irremediavelmente afetadas para toda a vida. As vítimas da estrada são maioritariamente jovens. Mas o que leva as pessoas a insistirem na condução sob o efeito do álcool? Uma das razões é que na nossa sociedade o álcool é aceite. Mas o pior é que muitos automobilistas alimentaram a teoria da impunidade. Ou seja, eles pensam que mesmo não cumprindo o que é lei, não serão punidos. Mas a partir de agora, a história vai começar a mudar. A Polícia Nacional está engajada na missão de diminuir o crescente número de acidentes. Para isso, vai fiscalizar com mais rigor a aplicação das leis contra os crimes rodoviários. Entre os casos mais comuns em Luanda está o desrespeito à ordem policial. Hoje, por exemplo, você vai ver um motorista que recebe uma ordem para parar, não obedece e põe-se em fuga. Só que, para o azar dele, a polícia vai à sua captura. A viatura, vão, estão na viatura. Vão na viatura, onde é que está a viatura? A viatura, quem é o motorista? Vai com a viatura, vai perseguir, vai a viatura. Vamos buscar, vão à busca. Tragam-me aqui esse senhor. Traga. O carro é interceptado poucos metros depois.
Sr. Oliveira. Consumiu álcool? Sr. Oliveira. Sr. Oliveira. Consumiu álcool? Está consumindo álcool. O condutor, visivelmente embriagado, é levado de volta ao local da operação. De volta ao ponto da operação, o condutor tem uma posição surpreendente. Por que o senhor não obedeceu o sinal de paragem? Sim. Eu não obedeci? Sim. Teve que ser perseguido. Eu? Sim. Acho que não sou. Ah, é? Sim. Logo depois, é convidado a fazer o teste de alcoolemia. Oh, Sérgio, então, faz o teste de alcoolemia, senhor. Eu bebi. Não percebe. Você vai fazer um sopro único. Não consegue pronunciar, inclusive. Acho que deviam. Bom, o senhor vai fazer um sopro único e contínuo, está bem? Até a máquina. E o resultado é impressionante. Álcool 4 vezes acima do permitido. O senhor encontra-se com 2,5. O seu estado é considerado crime à luz do Código de Estrada e do Código Penal. O senhor sabe o que é que lhe pode acontecer, o que é que lhe acontece por ter consumido essa quantidade de álcool? Sabe? É crime. E o senhor, a partir de agora, está detido. Ok? Põe. E apontar isso, depois tem que vir lá para dar, apontar, está a fazer isso. E está aí mais uma... A operação continua. Este carro circula com as luzes apagadas e o seu condutor não está a usar o cinto de segurança, o que ativa a ação policial. Boa noite. Os seus documentos, se faz favor. Documentos, a carta de condução, bilhete de identidade. Podia acender a luz do seu veículo, se faz favor, interior. O condutor, de forma subtil, coloca o cinto de segurança. Bom, vai já prestando. O senhor vinha com as luzes apagadas, põe um aplique o artigo. O senhor vinha com as luzes apagadas. Mas os documentos? Ao identificar-se, fica comprovado que tem todos os documentos exigidos para fazer-se a estrada. Mas falta o detalhe da operação. Fez uso de bebidas alcoólicas? Não, mas estou-lhe a perguntar, fez uso? O senhor não se importa de deixar, se faz favor? Onde é que está? Traga o bafômetro. Bom, nós vamos ter que lhe submeter ao teste de alcoolemia, está bem?
Vai soprando. Sopra. Sopra. Já não está soprando. Tem que ser um sopro único e contínuo. Não, mesmo assim, comandante. Não, pode soprar. O senhor está com um nível? Posso voltar a soprar? Faz favor, está aqui o seu com o nível. nível da alcoolemia muito elevado. Não, está aqui o seu. Deu 2.12. O teste do bafômetro, como é popularmente chamado, determina que o condutor bebeu e tem no sangue álcool 3 vezes mais do que o permitido. Agora não poderá conduzir mais, está detido. Chefe da Costa. Chefe da Costa. Chefe da Costa. Está bem, o senhor está detido a partir de agora. Sabe onde é que está o IES? Manda a senhora estacionar o carro. Estacionem o carro da senhora. Você já nem pode pegar no carro. Não, se achares que não posso. Põe o carro, estaciona o carro da senhora. Não, você já não pode conduzir, não pode pegar mais no carro. Mas não tem ninguém para poder estacionar no carro. Tem. A senhora sabe conduzir? Não sabe. Tá bem, então quem não sabe conduzir? Sabe conduzir? Ok, pega ou estaciona convenientemente o carro do cidadão. Não, esteja à vontade, não tem problema. Não, normal. Desculpa. Tá bem. Calma aí, quando pode a trabalhar o carro, vai tem que seguir. Não, o carro está andando, nem está. Não, Cadê a senhora? Aguarda mesmo aí. o carro está andando. Liga alguém para vir buscar o teu primo, mas o senhor sob efeito álcool não vai O carro está movimentado, por isso que eu estou a fazer. Não basta gripar uma coisa. Ele está com um nível de 1 ponto. Não, conduz a sua como deve ser, já? Ok. Se gripar uma coisa, vamos pagar. O carro está se movimentando. O condutor persuade o oficial da polícia para que de alguma forma seja ilibado. Sim, o que é que o senhor quer? Diga lá. É assim, dada a situação, se me puderem passar uma multa. Multa? Isso não compadece com multa. O estado do senhor é crime. Você tem que estar detido. Está detido, nós já lhe demos voz de detenção. O senhor tem que subir mesmo já aqui agora, vamos. Sim, aqui agora, vamos. Senhor. Só que, ao invés de ser perdoado, aplica-se o rigor da lei. Vou cumprir, mas eu quero, se eu tiver... Pode estar ouvindo no carro, pode subir? Se eu tiver... Pode estar ouvindo no carro. Sobe no carro. Precisa me empurrar. Senão vamos ter que lhe empurrar. O senhor não quer subir? Eu estou a pedir... Oh, papo seco, vamos embora. A polícia não está aqui para dar papo, para dar coisa. Vamos embora, vamos. Oh, Temos aqui matérias interessantes para comentar. Vamos ao assunto do homem que se colocou em fuga. A polícia depois determinou que tinha 2,3 gramas de álcool por cada litro de sangue. No ar alveolar. Exatamente. Qual é a explicação do ponto de vista sociológico que pode ser dada a isto? Penso que terá dito o repórter que a nossa sociedade não condena o consumo de bebidas alcoólicas. Não há uma correlação possível de harmonia entre a condução e o estado de embriaguez, não é verdade? Mas, como não há essa reprovação social, até o peso de todo um trabalho de sensibilização que a polícia vem fazendo há muitos anos esbarra-se porque as mentalidades estão moldadas no sentido de que consumir bebidas alcoólicas é estar na moda, é estar na onda, é ser homem, é ter poder, é ter dinheiro, enfim, há todos esses pressupostos, há todos esses fatores que concorrem sociologicamente para que a pessoa saia à vontade e pense que não está a fazer nada reprovável. A Polícia Nacional anuncia reforço da atenção para o combate aos desvios de conduta no seio da corporação.
mas também avisa que tem em atenção a questão da necessidade de redobrar a sua atenção para aqueles que protagonizam ações de tentativa de suborno. Assunto em destaque. Uma grande parte da madrugada já tinha sido vivida, quando é parado mais um veículo. Ao se solicitar os documentos, ela dá voltas. Boa noite. A sua documentação, se faz favor. Não quer por perto a nossa câmara. A sua e do veículo. Olha, ele está a fazer o seu trabalho, infelizmente. Sim, mas a luz dele incomoda, desculpa. Ao menos vai conseguir encontrar os documentos facilmente. A luz do meu carro menos mal. Então, olha, por favor, agradecemos que acendesse. Depois de muito procurar na carteira, aparece apenas um documento. Não aparecem os documentos? Não, aparece sim. É que eu... Aqui, senhor, gente, suba a mão esquerda. Esse é só o bilhete de identidade, dona. Eu fui pagar há dias os carros e eles não aceitaram me entregar os documentos sem assinatura da proprietária do carro, então... Então quer dizer que o veículo não tem nenhum documento? Senhor do Quilamba, aprenderam, mas estou à procura do papel que eles passaram. Ah, da notificação. Exatamente, da notificação. Eles passaram uma notificação. É que, tipo, eu tinha o documento, mas eu como estava a conduzir o carro dela ontem e eu meti no coisa o documento e tudo, estava a conduzir o carro dela. A chave do carro, faz Sério favor. que a senhora pode ligar essa câmera? Sério, espera só, desculpa. Ele vai passar isso aonde? Numa altura em que a versão da condutora começa a ganhar consistência, a versão de uma das ocupantes do veículo causa embaraço. Culpada fui eu, porque o carro da minha irmã é igual ao meu. O carro da minha irmã é igual ao meu. É idêntico ao seu, não é? Não, assim, é range, é da mesma cor. Só que Sérgio? Não chame o seu colega. Não, não tem tranquilo, Branca. Não tem nenhum documento, toma-se. Ah, sério. Isso dá apreensão do veículo. Eu sei, sim, a gente eu percebo, mas como ela hoje ficou com o carro todo acender, tudo, inclusive, nós podíamos deter, não sabíamos se o carro de facto é roubado ou não. Não. Branco, o documento... Sério que eu tenho cara de alguém que rouba o carro assim atrás. Apesar que quem vê cara Ou não vê furtar, coração. Ok, ou tem alguma razão, coisa. tem razão, eu entendo, sim. Eu tenho que pegar o carro, as minhas filhas na babá, sério. A condutora faz mais uma tentativa. Não, é assim, ela hoje, durante a tarde, aí para o desfile, nós vimos um desfile no Belas. Ela aí para o desfile, o carro dela deu uma quicon e estava comigo. E eu deixei o carro. A senhora lá na oficina. onde é que reside? Eu vivo no Quilamba. E eu vivo no projeto Ali Nova tá, aqui está aqui, endereço do projeto Nova Vida quando eu era casada. Está a minha morada. Eu vivo no projeto Nova Vida agora, ela vive, nós somos irmãs. Tá bom. Não há nada que justifique, nem a carta de condução, nem a notificação que substitui, fica difícil. Sabes É que é não muita conheceu infração. Conhece a gente no Xinga? Não conheço. Foi ele que nos apreendeu. Tá bem, ok. Sim. O dia começava a clarear. Um condutor tentou subornar um agente de trânsito. Foi no ato de entrega dos documentos que o automobilista aproveitou para passar o dinheiro. Mas atento, o agente da polícia questiona a finalidade do valor. Esse dinheiro está a dar para quê? O senhor foi convidado a fazer um teste de bafome. Você acha que vale a pena estarem com a câmera virada para mim? Não é? Não é? O importante é assim. Ou perguntar ao senhor. Eu percebo aquilo que o senhor me está a dizer. Se o senhor também foi percebo aquilo convidado que estou a dizer. a fazer um teste de bafome, o senhor foi deu. Eu não disse nada, percebe? Okay? Primeiro nega ter sido sua a iniciativa de tentativa de suborno. Eu não disse nada de especial, quer dizer, não foi nada de anormal. Então o senhor foi convidado a fazer um teste de bafome, o senhor depois cada mil. Desculpe lá, mas porquê é que eu tenho que estar com a câmera virada para mim? Não percebo. A câmera incomoda o senhor? Não, mas é que eu não percebo porquê. Diga-me lá porquê. Não, estou pensando que a câmera incomoda o senhor. Não incomoda nada. Ficar à vontade, senhor. Se a câmera incomoda o senhor. O senhor foi convidado a fazer um teste de bafome, um teste normal.
que nós fizemos a todos automobilistas. Todos nós fizemos o que é que isso é, não é? Fizemos um teste no automobilista por causa do índice da sinistralidade rodoviária. Foi convidado a fazer um teste de bafômetro. Senhor, eu não olho lá, uma coisa. Eu nem convidado, nem deixar de ser convidado. A pessoa que esteve a falar comigo falou comigo, eu nem sei quem é que foi a pessoa que esteve a falar comigo, que não sou capaz de reconhecer a pessoa que esteve a falar comigo. Já não estou a falar mais nada. Não é isso, veja lá se percebe. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, o senhor vai conosco até a unidade. Diga. O senhor vai conosco até a unidade. Vai ser distribuído um processo, um suborno. Desculpa. Você deu esse dinheiro no agente de carteira. Mas qual dinheiro? Esse dinheiro não te pertence. Não te pertence esse dinheiro. Isso parece uma armadilha. Parece ter uma armadilha. Parece? A mim parece-me. Parece ter uma armadilha. Sou Samuel. Tá bom. Parece, não? Parece ter uma armadilha, é isso? Não, parece. Parece ter uma armadilha. Porque a gente aqui, quer dizer, as pessoas quando falamos todos uns com os outros... Espera, parece ter armadilha. Parece, não é? É tudo, não? Diga? É tudo. É tudo o quê? O que é que ele diga? Não, pergunta, o senhor disse isso, parece-lhe uma armadilha. É isso que o senhor disse. Olha lá. Depois de ter negado várias vezes, eis que acaba por admitir a sua iniciativa. O senhor acha que eu fazia uma situação normal se não fosse uma coisa que acontecesse normalmente em Angola? Não, em Angola é assim. Em Angola estamos a combater. A gente percebe isso. Em Angola estamos a combater a sinistralidade rodoviária. Convidamos o senhor para fazer o teste de bafômetro. Mas convidou nada, quer dizer, eu não percebi. Convidaram ou deixaram-me convidar? Não. Então como é que passou esse dinheiro? O senhor já estava aqui no papel. O senhor deu o documento, o dinheiro já estava no papel. É bem verdade, já terminou a operação e temos aqui 24 detidos, sendo 22 retidos pelo facto de se encontrarem sob efeito de álcool, um detido por condução ilegal e o outro por tentativa de subornos. Apreendemos nesse momento 8 motorizadas e 2 viaturas por diversas infrações. O balanço que nós fazemos, para além dos números, é dizer que a operação foi boa, mas já não podemos dizer isso com relação aos resultados, porque os números, como nós podemos ver, são expressivos e isso demonstra de facto que os condutores de Luanda, sobretudo, ainda não acatam os conselhos que têm vindo a passar sobre o consumo de bebidas alcoólicas quando da condução. Gostaria de deixar aqui, reiterar mais uma vez o meu apelo para que os cidadãos naturalmente ganhem consciência de facto que o consumo de álcool nas estradas tem sido uma das segundas causas da sinistralidade rodoviária na nossa província. Daí que exorto mais uma vez a ganharem consciência na utilização, no consumo de bebidas alcoólicas. Mas a situação levantada pelo automobilista interceptado levou a nossa reportagem ao Comando-Geral da Polícia Nacional. O comissário-geral Ambrósio de Lemos reconhece a existência de alguns casos do género, mas avisa: um novo momento está a marcar a corporação. Quer este disciplinar tanto de suborno e corrupção, ou chamamos a tal gasosa, que por vezes chega até a envergonhar a eles próprios, porque por 500 kwanzas, e tem sido este o nosso cavalo de batalha, dando a conhecer que por causa de 500 kwanzas eles podem perder toda uma vida de funcionários, que são, muitos deles já têm 20, 30 anos de carreira, e que se forem apanhados, denunciados, o facto de terem recebido, no mínimo, ainda que sejam 500 kwanzas, eles vão ser demitidos. Portanto, ficam sem emprego, tragam uma carreira de anos e ficam naturalmente a prejudicar a sua própria família. Portanto, todo este combate está direcionado no sentido de nós
irmos acabando com esta tal dita gasosa, eu não sei. Eu posso dizer que precisamos sim do apoio da população na denúncia destes casos e não alimentar esta prática, porque isto de chegar, como dizem, põem uma nota na carta de condução quando são interpelados, para que de imediato a gente, em vez de fazer o seu trabalho, fique logo deslumbrado com esta nota que lhe é aplicada para pô-la no bolso e deixar a pessoa seguir, é uma prática muito condenável. E nós condenamos, sim senhora, a todas estas pessoas que têm esta prática. Em função de toda a ação que está a ser desenvolvida de combate a estas atitudes incorretas por parte de alguns dos nossos agentes, muito especialmente os agentes de trânsito, que têm um maior contacto com os motoristas, os condutores, os utentes de viaturas, foram já levados a tribunal e condenados a 109 cidadãos, e a quem foram-lhes aplicadas sanções como 45 dias de prisão convertidas em multa, que vão desde os 75 mil aos 110 mil kwanzas, e também indemnizações ao agente autuante, que vai de 5 a 10 mil kwanzas de indemnização por estes agentes, que o Tribunal aplica a estes cidadãos na tentativa de suborno ou corrupção aos nossos agentes. É verdade que, no meio de tudo isso, muita coisa escapa-nos ao nosso conhecimento. E é aí que vai o nosso apelo à própria população em si, os utentes da via, para que estes casos sejam denunciados. E todos aqueles casos que vieram a conhecimento da Polícia Nacional e os processos foram elaborados, processos disciplinares, nós temos como sancionados 177 efetivos durante este tempo, dos quais 9 oficiais superiores, 29 oficiais subalternos, 40 subchefes, 94 agentes e 5 trabalhadores civis. Destes 177, 99 foram demitidos compulsivamente. 22 foram despromovidos, portanto, nós fizemos as promoções a 1 grau. Se ele era subchefe de primeira, passa a subchefe de segunda. Se era agente de primeira, passa a ser agente de segunda. E daí esta sanção, para além da sua despromoção, também implica a redução dos seus vencimentos. Também foram aplicadas 52 multas, quer dizer, estas multas em sanções mais leves, aliás, que são aquelas que as multas implicam também os descontos dos vencimentos. Por exemplo, eles podem ir até 60 dias de descontos de vencimentos. Portanto, pesa um bocado no bolso, e eu penso que com estas sanções nós poderemos ir reduzindo naturalmente esta apetência à corrupção, ao suborno dos nossos agentes reguladores do trânsito, muito especialmente, não descurando também alguns da ordem pública que, na rua, em serviço para a manutenção da ordem pública, também fazem desta sua posição na rua para extorquirem valores às pessoas, aplicando multas que não são realmente adequadas, nem estão ao seu alcance de conhecimentos. Muito interessantes estas reportagens que nesta primeira edição estamos a levar ao seu conhecimento. O Dr. Itiandro Slovan, um condutor, colocou entre os documentos dinheiro para tentar com isto subornar um agente da Polícia Nacional. Por acaso, um oficial da Polícia Nacional que tem sido, de resto, o rosto desta operação policial que temos estado a acompanhar. Qual é a avaliação que é pertinente fazer? No caso, houve um crime de corrupção ativa. Isto é, houve um sujeito que ofereceu uma vantagem patrimonial a um funcionário público. Isto é considerado como sendo crime. E atenção que a corrupção, no caso, é ativa porque é o indivíduo que praticou. Se o agente tivesse recebido o valor ou tivesse cobrado o valor
ao sujeito estaria a praticar um crime de corrupção passiva. A corrupção ativa, que verificou-se no caso, tem atualmente uma penalidade muito mais forte do que anteriormente. É uma pena que vai até 5 anos de prisão. Agora, atenção que esta corrupção tanto pode ser para a prática de atos ilícitos, como, por exemplo, obter, no caso, obter uma espécie de um perdão do agente da polícia, obter um documento falso, pronto, ter acesso a um ato, a algo que é ilegal nos termos previstos pela nossa ordem jurídica. Mas também é crime de corrupção. Isto é uma questão que às vezes esquecem-se. O pagamento a um funcionário público para ele fazer o seu trabalho. Isto é, há a chamada corrupção para atos lícitos. Pagar a um funcionário de uma repartição para que ele trate do documento que ele tem que legalmente tratar. Isto também atualmente é considerado como sendo crime. É uma medida que se tomou de coragem para desincentivar a prática de crimes, na parte repressiva, claro. Agora, há todo um trabalho a ser feito de implementação desta parte reativa, é que chegamos de facto a um estado em que a corrupção impregnou-se muito e socialmente muitas vezes é aceita, as pessoas não sentem os danos sociais que esse tipo de crimes causam, infelizmente não sentem. O chamado crime de colarinho branco, ou os crimes económicos, infelizmente não há uma percepção de que são maus, de que prejudicam a própria sociedade. Vai levar tempo, temos que compreender isto, mudar mentalidades, mudar estados de comportamento não se faz da noite para o dia, não é só com a lei que foi aprovada, mas a polícia tem que continuar a fazer o trabalho e fez bem no caso o agente de polícia. Ao ter tido aquela, sim, aquela ter tido reação. aquela reação, porque, e repare bem no valor que lhe entrega, quer dizer, mostra claramente a insignificância com que as pessoas hoje olham para isto. Muito bem. De modo que fez bem para atuar assim. Agora, é necessário que outros agentes do Estado também façam a sua parte, sobretudo a nível de medidas preventivas. Mas esta medida que foi apresentada é importante para vermos que, afinal, há uma preocupação dos próprios agentes da polícia em combater este mal. Eu penso que tem sido reiterado aqui ao longo desse debate que devem ser atuações sistemáticas. A polícia está aqui a dar um sinal claro de que temos que mudar alguma coisa. Se a polícia prosseguir com esse tipo de atuação, vamos ganhar muito em termos de disciplina no trânsito, em termos de mitigação das atitudes de corrupção por parte de muitos cidadãos e vamos, inclusive, ganhar muito no sentido de rebater, não é, a questão da cultura de impunidade que está na mente de muitos cidadãos. Porque há aqui um problema muito sério, com um problema de educação e, como sabemos, como de resto todo o fenómeno social e a educação muito mais, é um fenómeno social complexo, logo multidimensional. Deve haver aqui a intervenção de outros entes sociais que devem ser convocados enquanto instituições diretamente interessadas ou diretamente implicadas nos processos educativos. Falo, por exemplo, de uma ação concertada entre a família, a escola nos seus mais diversos níveis, inclusive a universidade, não é verdade? Falo aqui do papel da igreja, falo aqui do papel dos órgãos do Estado, mas falo aqui também do papel de associações juvenis, grupos de, por exemplo, de teatro, de poesia, enfim. É preciso haver uma ação enérgica, conjugada, programada, sistemática de toda a sociedade para desencorajar. Porque, vejamos, por que esse aviso da polícia é fundamental? Um pai tem um filho, por exemplo. O pai, suponhamos, tem 50 anos, o filho tem 18, tem 20, começa a conduzir agora. O pai diz, meu filho, não conduza embriagado porque vais ter problemas com a polícia. Suponhamos que esse jovem, a quem o pai advertiu que não exercesse a condução sob efeito do álcool, mas fizesse 3, 4, 5 vezes em 5 fins de semana consecutivos e nada lá acontecesse. O que é que vai acontecer? O que é mais forte aí? É a mensagem do pai
ou a prática, ou a experiência. Vai ser com certeza a experiência. Logo, é necessário que isto não pare por aqui. A polícia é fundamental para a disciplina, para a ordem na sociedade. As relações sociais hoje tornaram-se tão densas, tão complexas. A demanda social, a busca dos recursos para a nossa sobrevivência, para o nosso lazer, enfim, trazem na mente das pessoas situações tais de estresse, até de desobediência, de desacato à ordem, da violação da privacidade da lei, a diminuição em alguns cidadãos do sentido cívico, porque é desde a antiguidade que o ser humano é um ser social. É ser social aquilo que Aristóteles chamava de animal político, não é? Que na Grécia Antiga era viver na polis ou em Roma nas civitas. Significa que nós não temos a liberdade de viver como queremos, mas temos compromisso, não é verdade? Há um certo padrão. Exatamente, com a sociedade. Porque senão a vida em sociedade tornava-se impossível. Estaríamos a nos devorar uns aos outros. Um jovem de 23 anos de idade foi condenado a 24 anos de prisão maior porque matou a sua vizinha. Veja a seguir. Tudo começou no dia 2 de junho de 2014. Esse foi o último dia em que Dikanamo Kisalo foi vista. Nesse dia, a jovem saiu de casa para visitar um amigo e nunca mais voltou. Dikanamo era uma menina alegre, estudante universitária e amiga de todos no bairro. Mas afinal, o que pode ter acontecido com uma jovem tranquila que não tinha confusão com ninguém? No dia 4 do mesmo mês, um cheiro forte vindo de um terreno chamou a atenção dos moradores do bairro Mabor. Vizinhos, através de denúncia anônima, chamaram a DINIC. Ao chegar no local, a polícia encontra um cadáver. Para a surpresa de todos, era o corpo de Dikanamo. O corpo de Dikanamo foi levado para fazer autópsia e o legista descobre que, na verdade, ela foi assassinada a facadas. Segundo a perícia, as marcas das facadas foram mais intensas nos braços da vítima, cuja posição revela um sinal de defesa. Esses indícios foram o ponto de partida da investigação da polícia. Através de conversas com moradores do bairro e amigos de Dikanamo, ficou-se a saber que ela tinha um relacionamento com um jovem de nome Billy João. Billy, de 23 anos, morador do mesmo bairro e vivia de frente à casa de Dikanamo. A polícia foi até a casa dele para fazer algumas perguntas e acabaram descobrindo muito mais. No quarto de Bill havia marcas de sangue por baixo da cama. Marcas de sangue pelo chão mostravam que algum corpo havia sido arrastado no local. Ao ser confrontado com os factos, o jovem assume que Dikanamo morreu dentro de sua casa, mas alega que não teve culpa no crime. Billy alega que a jovem morreu em seu quarto, vítima de remédios que tomou para abortar uma gravidez. Mas como é que ele explica os ferimentos nos braços e noutras partes do corpo identificados pela perícia? O jovem foi levado à 14ª secção do Tribunal Provincial de Luanda, que apurou as provas e ditou a sentença. Pelo exposto, o juiz e assessores da 14ª secção criminal do Tribunal Provincial de Luanda, reunidos em conferência, acordam em nome do povo em dar como procedente porque provada a dota acusação do Ministério Público e condenar o réu Billy João suficientemente identificado nos atos na pena de 24 anos de prisão maior pelo crime de homicídio qualificado previsto por artigo 351 do Código Penal e 2 anos de prisão pelo crime de ocultação de cadáver previsto por artigo 389 do mesmo diploma legal. Feito como jurídico, nos termos do artigo 102 do Código Penal, a pena única fica graduada em 24 anos de prisão maior, no pagamento de 50 mil kwanza de taxa de justiça, 2 mil kwanza de emolumento do defensor oficioso e 1 milhão de kwanza de compensação aos herdeiros da vítima por danos não patrimoniais previstos pelo artigo
483, 495 e 496 do Código Civil. Billy João foi encaminhado para a cadeia de Viana. O crime não compensa. 24 anos de prisão maior para o autor de um crime bárbaro. Doutor Itiandro, é uma pena exemplar? É a pena que, nos termos legais, seria possível de ser aplicada, porque, vejamos, o crime pelo qual foi condenado, os crimes, foram, por um lado, um crime de homicídio qualificado. Isto é, homicídio qualificado é um homicídio ao qual se acresce mais alguma coisa. Não temos dados suficientes, mas poderia ser premeditação, mas se bem que no caso parece-me que talvez tenha sido a forma como foi efetuado o crime que revelou uma especial crueldade do agente. E esse é um dos motivos que faz agravar o crime de um homicídio simples que tem 16 a 20 anos de pena para um homicídio qualificado de 20 a 24. O segundo crime do qual foi condenado, que é o crime de ocultação de cadáver, tem uma penalidade muito mais baixa. Portanto, a conta jurídica, não é? Isso às vezes as pessoas perguntam, mas por um caso destes só tem 24 anos de prisão, é que esta é a pena máxima no nosso país. Nós temos um chamado cúmulo jurídico, isto é... Se tivéssemos mais... Sim, em Angola, 24 mais 2 não dá 26, dá 24 no caso. Porque o segundo crime tem uma penalidade mais baixa, seria apenas 24. Ainda que tivesse praticado, por exemplo, 2 casos, se ele tivesse morto 2 raparigas, seriam 2 crimes de 20 a 24 anos. A penalidade máxima também seria sempre de 24. Só poderia haver, num caso excepcional, a lei permite a chamada agravação extraordinária, quando seja um criminoso habitual, por exemplo, em que permite o Código Penal, no artigo 67, que haja uma agravação extraordinária para uma pena, uma penalidade, isto é, um limite mínimo de 25 e um máximo de 30. Quer dizer, há casos excepcionais em que pode haver até 30 anos. São casos de criminosos habituais ou por tendência. Mas num caso como este, de facto, a pena máxima foi de 24. O juiz não poderia aplicar mais do que aplicou. Os motivos, a forma como se apresentou este crime, de facto, é um crime grave, quer dizer, mostra alguma insensibilidade de quem praticou e uma crueldade especial da forma como decorreu e da forma como depois até tentou ocultar o cadáver. Verifica-se claramente que foi bem aplicada a pena. Agora, atenção que, tendo tido uma pena de 24 anos de prisão, não significa que ele ficará 24 anos preso. Efetivos. O nosso direito penal é um direito penal humanista. Um direito penal humanista no sentido de que também se preocupa com a recuperação social do delinquente. Imaginemos que nós ficássemos com uma pessoa 24 anos presa e depois de 24 anos colocássemos na sociedade. Seria uma pessoa inapta para conviver em sociedade. A lei penitenciária, que é a lei 8/8, vem estabelecer que depois de cumprido determinado período de tempo, poderá haver aqui uma medida substitutiva da pena de prisão, que é a liberdade condicional, que é uma forma de só ir se preparando para conviver na sociedade. É a ideia do perdão, não é? Não é bem uma ideia de perdão, mas uma ideia de preparação da pessoa para que possa conviver na sociedade. Uma ressocialização do delinquente. Porque se não tivermos uma preocupação em ressocializar os delinquentes, apenas nos preocuparmos em trancá-los na cadeia, o que vai acontecer é que depois a pessoa voltará para a sociedade e vai tornar a delinquir. Isto está provado que, se nós não nos preocuparmos com o que fazem os delinquentes na prisão, e em segundo lugar, em permitir que tenham uma ocupação, e se não tiverem profissão, que tenham uma profissão mesmo dentro da prisão.
e depois que se vão habituando à sociedade, se não fizermos isso, o que vai acontecer é que a taxa de reincidência, isto é, de tornar a praticar crimes, será muito maior. Portanto, será normal que 12 anos depois de 12 anos de prisão efetiva, comecem a haver já a aplicação de medidas substitutivas para que ele vá voltando para a sociedade. É dois! É três! Agarrou! Não tem hipótese! Vamos para a polícia! Oi, temos um pouco da polícia, mas vamos ter o reboque! Tá aí, deixa só, vamos lá falar com a Magué. Tem um reboque da polícia, ué. Ele tá bêbado, deixa o carro dele ali, ele que vai chorar o carro dele. Vem. Vamos te puxar, Magué. Obrigado por você ter estado aí desse lado a acompanhar o nosso trabalho. Nós contamos consigo numa próxima ocasião, na próxima edição deste Segurança Pública, programa que se estreia agora na televisão pública de Angola. Vou agradecer também a presença dos meus convidados por nos terem ajudado ao longo destes minutos longos, ajudados a compreender estes fenómenos que marcam a nossa vida. Então, até a uma próxima oportunidade.